acreditando naquilo, né? Porque acontece que o obscurantismo, o negacionismo, eu coloco assim, que nós temos hoje em dia, é um pouco diferente do obscurantismo que nós tínhamos no passado. O obscurantismo no passado era principalmente motivado por posições religiosas extremistas, né? Agora não, cada vez mais nós temos um negacionismo que vem de pessoas que às vezes nem são motivadas por questões religiosas, mas são contrárias a resultados que eles não gostam, certo? Então, por exemplo, se os resultados científicos dizem que essa cloroquina não tem efeito, eles não gostam e apresentam a opinião de outros, né? Isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu na história, infelizmente. Aliás, nas minhas palestras, eu gosto muito de contar a história do Nikolai Vavilov, que era um biólogo soviético, então, no começo do século passado, que, preocupado com a fome do mundo, inclusive da União Soviética, resolveu fazer um banco de sementes para ter novos alimentos. Ele viajou às 4 regiões do mundo, o mundo todo, e ele teve um banco de sementes espalhado em vários institutos na União Soviética, tinha mais de 200 mil espécies de sementes. E ele procurava desenvolver novas plantas com aquilo, né? Mas teve um cientista soviético que era contrário ao que ele fazia, né? Tinha inveja, era contrário ao que ele fazia, e se opôs porque ele dizia que a biologia que o Vavilov exercia era uma ciência burguesa, e que o trabalho simples, a dialética comunista poderia ser contrária e dar resultados melhores para a população. O Stalin acreditou nele, o Vavilov foi sentenciado à morte, né? Mas aí ele depois foi comutado para pena perpétua, mas em 2 anos ele morreu de inanição. O colocaram na prisão, mas não o alimentavam. Então, esses dados que às vezes contrariam poderosos, isso que faz o ataque à ciência, e isso que aconteceu no meu caso claramente. Esse é um exemplo paradigmático do que aconteceu, né? O INPE continuava dando os dados sobre desmatamento da Amazônia, né, respeitados no mundo todo. Esses dados não agradaram o governo, né, que infelizmente, eu não gosto de dizer isso, mas tem uma cúpula do governo que, além de negacionista, né, é muito mal preparada intelectualmente, né, não consegue entender coisas simples, né, e isso os molestava. Então resolveu atacar os dados do INPE daquela forma, atacar a ciência brasileira daquela forma que realmente me deixou muito triste como brasileiro e motivou aquela resposta contundente que eu dei. Desculpe pelo tamanho da resposta, mas a tua pergunta foi complexa também. Ô doutor, ainda dentro disso, porque acho que é o tema mais importante que a gente pode tratar atualmente, foi divulgado, né, uma cena, né, inclusive no documentário que tem a respeito do Fórum de Davos, né, que tem aí, acho que pro pessoal assistir no streaming e tal, e aí viralizou nas últimas semanas uma cena do Al Gore conversando com o Bolsonaro, né, e aí a gente percebe o total despreparo do presidente, primeiro para conversar com qualquer pessoa ali no momento, né, começa ali o tamanho, né, desse problema. E aí depois o Al Gore dando uma cobrada nele, assim, né, o presidente do país sendo cobrado por um político americano a respeito do que vem acontecendo com relação a isso que o senhor trouxe muito bem à tona. E aí, ao mesmo tempo, pensar que tá todo mundo de olho, tá todo mundo prestando atenção no que está acontecendo aqui, tá todo mundo preocupado, mas ao mesmo tempo também o Bolsonaro pode vender a narrativa de que nós não vamos dar a Amazônia de mão beijada para essas pessoas, né? Ele tem todo um discurso pronto para continuar ludibriando as pessoas que insistem em segui-lo, né? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor viu essa cena, se é que chegou a acompanhar? Foi algo que chocou muito as pessoas, apesar da gente já saber de que o Bolsonaro não tem esse intelecto para
interagir com qualquer político sério do mundo, acaba saltando aos olhos também uma cena como essa cobrança, e ele falando, a gente pretende, no português, né, e aí traduzindo, a gente pretende explorar junto com os Estados Unidos, enfim, um papelão. I'm a good friend with Alfredo Cercas. Sou um grande amigo, bem próximo de Alfredo Cercas. Cerquis. Lá atrás fui inimigo do Cerquis na luta armada. Way back I was an enemy vis-a-vis Cerquis in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então eu sou o capitão do mencionei a exército. pessoa errada. Não Don't worry, not a problem. I am a former army captain. História recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with Lamento you in trazer an essa informal questão, meeting, but I care passionately about it. Informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Essa cena, inclusive, eu não vi, mas hoje de manhã mesmo, a minha nora estava conversando comigo, meu filho veio visitar, ela disse que vendo essa cena, ela se sentiu constrangida como brasileira, né? Ela sentiu-se muito constrangida como brasileira vendo essa cena, né? Infelizmente, nós temos governantes, né, que às vezes não têm muito preparo. Não podemos até dizer que o Lula também não era uma pessoa tão preparada assim, já tivemos outros no passado não preparados. Mas o que caracteriza, infelizmente, o Bolsonaro é que os espanhóis chamam la soberbia de la ignorância. Ele é tão ignorante que tem uma soberba que é imbatível, certo? E motivada pela ignorância, né? E muitos dos seus seguidores, infelizmente, acreditam nisso, né? Acreditam que os americanos estão invadindo a Amazônia se não fizer nada, que é absolutamente necessário botar polícia, etc., né? E esse é um discurso que vem há muito tempo, né? Infelizmente vem há muito tempo. E o que me chateia aqui é, embora podemos colocar isso no ciclo do alto presidente Bolsonaro, eu esperava que todo o seu ministério, tem muita gente no ministério bem capacitada, até militares bem formados, né? Que poderiam, de uma certa forma, controlá-lo, né? Mas isso não acontece. Inclusive me aborreceu, não sei se vocês viram, há 2 ou 3 dias atrás, a entrevista do general Mourão com a Eliane Cantanhede. Isso vale a pena ver, tem agora a Retomada Verde, um movimento do Estadão, né? Então tem uma entrevista com o general Mourão, né? E a Eliane Cantanhede perguntou ao general Mourão sobre os dados do INPE, né? E o general Mourão disse o seguinte: não, eu respeito os dados do INPE, etc., mas o INPE faz toda a sua avaliação de dados com pessoas olhando, como se estivesse olhando com lente as imagens de satélites, né? Uma a uma, de uma forma imprecisa, e eles não usam inteligência artificial. Aí você veja como engana as pessoas. Por que ele falou isso? Porque certamente ele quer tirar esse monitoramento do desmatamento na Amazônia e outros biomas do INPE para colocar num órgão militar, que aí vai dar os dados que o governo quer, né? Mas ele falou isso. Ora, o INPE, os especialistas do INPE, são reconhecidamente, até pelos militares do CENSIPAM, com os maiores especialistas de análise de imagem, e desenvolveram, inclusive, um sistema de inteligência artificial, que a pessoa pode entrar no site do INPE, disponibilizado, com 12 métodos diferentes de usar a inteligência artificial para analisar a imagem. Então, vocês vejam, eles mentem descaradamente. Daí não é só ignorância, mentem descaradamente para ter os resultados que eles querem. E muitas pessoas acreditam nele, porque ele falou isso. Ontem eu recebi mensagem de algumas pessoas que disseram: puxa, não sabia que o INPE era tão atrasado na sua análise de imagem. O que acontece é que o INPE, quando ele faz a análise mais detalhada, os resultados finais, ele tem especialistas, sim, que olham as imagens para certificar que tudo está correto e corrigir. Porque não existe nenhum método de inteligência artificial
que supere ainda o ser humano especialista, certo? Que possa analisar detalhes, etc. Não sei se vocês conhecem aquela velha história do sistema de inteligência artificial da Google para identificar macacos numa população, né? Então, esse sistema da Google, numa amostra muito grande, não sei mais o número, identificou 5 pessoas negras como macacos, né? Então, isso naturalmente causou um celeuma enorme, né? Como é que é possível um sistema de inteligência artificial fazer isso, né? E pode fazer, porque isso é baseado no que nós chamamos redes neuronais, que têm que ser treinadas. E elas são treinadas pela qualidade dos especialistas. Então, os dados do INPE são altamente respeitados no mundo todo, porque não faz só análise por inteligência artificial. Antes de soltar os dados efetivos, os melhores especialistas que o país tem analisam aquelas imagens e fazem, sim, uma análise pessoal, mas análise de especialistas que dão a garantia de qualidade para os dados do INPE. Então, é incrível que um general, vice-presidente da República, minta sobre a maneira que o INPE fornece seus dados para atender os seus objetivos. Ô, doutor, só ainda dentro disso, desses casos que trouxemos aqui com 25 minutos de programa, o senhor enxerga alguma perspectiva de virada, de que a gente possa ainda ter um momento em que tudo isso seja refutado e essas pessoas voltem para as sombras, ou perdemos e precisamos encontrar novas formas de tentar conversar e dialogar com a sociedade para que as pessoas entendam a importância da ciência, a importância da especialidade? Como que o senhor enxerga esse momento tão complicado? Bom, vamos separar isso daí em tua questão em 2 aspectos distintos. Primeiro, com relação ao meio ambiente, desmatamento da Amazônia e outros biomas, como estamos vendo, queimadas no Pantanal, etc., e no Cerrado, essa pressão internacional que o Brasil está sofrendo vai ter efeito, né? Não tem a menor dúvida, porque agora entrou a pressão econômica e o governo vai ter que reagir. Isso não tem a menor dúvida, e eles estão mudando o discurso. Não estão fazendo nada de efetivo que tenha dado resultados eficazes, mas estão já mudando o discurso. A pressão econômica externa e interna está muito grande, né? Quando eu tive aquele debate, não sei se vocês viram, em agosto do ano passado, com o ministro Ricardo Salles na Globo News, estava também o Marcelo Brito, que é o presidente da Associação do Agronegócio Brasileiro, né? Ele até estava lá um pouquinho para evitar um clima meio forte entre o Ricardo Salles, um pouco defendendo o Ricardo Salles. Uma coisa que qualquer dirigente de um país tem que entender, que quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade, nem militar, nem política, nem religiosa. O problema é quando a ciência está disfarçada, a ideologia está disfarçada dentro da ciência. E isso não existe para nós. Claro que existe. Claro que não. Existe. A própria sua fala mostrou isso. Não. O que nós vimos há muito tempo é a ciência se arrogando o direito de dizer isso, aquilo, e, na verdade, como o seu exemplo acabou de dizer, o senhor citou 3 instituições que já existiam antes do presidente Bolsonaro. E eu pergunto, por que essas 3 instituições, com os governos anteriores, ditos administrados na parte ambiental por aqueles que também se arvoram de conhecedores absolutos do ambientalismo, por que eles não fizeram? Eles fizeram. O trabalho deles, o governo que não fez. Basta aí na o governo que não fez. O senhor estava lá. O senhor está criticando o INPA? Eu estou criticando o INPA? O raciocínio. Estou raciocínio. Há um grau de aparelhamento dessas instituições. Não existe, ministro. Total. A sua postura com o presidente mostrou isso. Não, a minha postura com o ministro. A forma como o senhor se referiu ao presidente da República isso daqui eu preciso de uma resposta agora. Você me desculpa. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Então, o senhor me escuta até o final. Os dados foram mesmo. Não. Os números estavam errados. O senhor está falando... Nós mostramos isso semana passada. Ministro, o senhor me escuta. Só uma observação. No começo do programa, o senhor disse aqui que o senhor não estava questionando os números, o senhor estava questionando a forma de divulgação. Não foi isso? Desculpe, Renato, mas deixa eu discutir pessoalmente porque ele veio e foi a razão, eu quero dizer claramente, a razão que eu fui tão rígido com
com o presidente. Não, rígido não, desrespeitoso. 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 Desrespeitoso, de jeito nenhum. Desrespeitoso foi o presidente da República com a ciência brasileira. Vamos colocar no tempo. O que ele falou? Ele falou, categoricamente os dados do INPE são mentirosos. O que ele está acusando? Está acusando todos os cientistas do INPE, inclusive o Carlos Nobre, inclusive todos, o Antônio Divino Moura, todos eles.